Bem-vindos ao Surtadamente. Paulo, vira? Pode virar. Desculpa, eu tava cuidando da sua bebê, Flávia. Eu acho que tá na hora de mamar. Que é isso, Paulo? Olha sua cara, seus olhos, o cabelo igual, a cor das suas luzes. Não fala isso, esse bebê é da Marina. E aí a Marina vai ficar chateada de falar que é meu. A gente nem precisa falar do tema de hoje, né, Flávia? Não precisamos nem falar. O que é, Paulo? Bebê Reborns, essa onda, essas notícias, em todos os lados, memes, enfim, em todo lugar, estão falando sobre os bebês reborn. Mas qual que é a visão dentro da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental, sobre esse tema, né, Flávia? E por isso, chamamos uma pessoa que já é da casa. Sim. Ela já participou de 2 episódios aqui. E como o episódio dela foi incrível, foi maravilhoso, ela tinha que já estar vindo pro terceiro, né, Flávia? Sim. A gente tinha que chamar ela para falar sobre Bebê Reborn. E é Amanda Lira. Se apresente, Amandinha. Olá! Muito lindas. A Maria Vitória, viu? Obrigada. Vou deixar ela aqui em cima. Paulo, pode devolver a Maria Vitória. Pode devolver a Maria Vitória. Devolve ela. Vai com cuidado, Flávia. Vamos deixar. Quer deixar ela aqui? Ali, ó. Pega Você não Põe quer ela deixar? deixa na cestinha. Você não quer deixar na cestinha ali, cestinha? ó. Tá aqui, ó. É o Moisésinho dela. Segura com cuidado. Com cuidado. Aqui vai ficar, não vai, acho que atrapalhar na câmera, não, né? Nossa, Flávia, tem um cuidado, faz tempo que você, né? Que cuidado que a Flávia tem. O mazinho dela já tá pronto. Aqui, ó. Aqui. Ela tá torta, peraí. Depois de 10 minutos perdendo o episódio. Sim. Pra arrumar Arrumando o bebezinho. a bebê. Exato, arrumar Arrumando a a bebê, bebê. gente. Isso. Muito feliz de estar aqui com vocês, que eu sou fã. Sou fã dos dois, vocês já sabem disso. E é uma alegria pra gente estar falando desse tema que tá tão em alta, que tá tão polêmico. As pessoas estão tão confusas com isso. Então, gratidão mais uma vez pelo convite. E que é mais profundo, né? Acho que revela muito além só do bebê reborn, né? Desse fenômeno, né? Sim. Esse femônimo, né, Flávia? Esse femônimo. Sim. Mas, Amanda, quando a gente tem que começar a nos preocupar em relação ao que é real e ao que é uma fantasia? Quando que, assim, essa pessoa que tem esse bebê, quando que começa a ser algo, assim, Um limite saudável e o patológico? Quando a gente... Vamos, assim, combinar. Não é um problema ter boneca. Sim. E aí, esses bebês surgiram principalmente ali em 90, 91. E agora estão ficando cada vez mais realistas. Não é um problema você colecionar. Na minha época era aquela boneca de plástico. Não sou velha, sou vintage. Eu colecionava hominhos do Power Ranger, aquele que virava a cabeça. Então, é um objeto com símbolo de apego, Sim. não tem um vínculo, não tem problema. O problema é quando isso começa a causar um isolamento social, quando eu começo a transferir todo o meu afeto que deveria ser para outro ser humano para um objeto, para o bebê. E aí isso me gera uma rigidez cognitiva. Eu começo a querer ficar cada vez mais em casa, isolada das pessoas. Eu começo a me preocupar e começo a confundir o limite da realidade com a fantasia. Aí começa a ficar preocupante. Sim. Entende? E às vezes as pessoas acabam olhando na internet, né? Eu não vou mentir. Quando eu comecei a ver o todo lá acontecendo, a gente de primeira, como seres humanos, a gente julga, né? Não tá o psicólogo ali. Sim. Mas daí, automaticamente, você já... Peraí, deixa eu olhar que deve ter alguma coisa mais profunda por trás disso, né? Desse coletivo que tá acontecendo. Exatamente, porque assim, inclusive algumas abordagens, psicólogos e algumas abordagens também da medicina ali, da maternidade, a ginecologia, fazem esse trabalho do neonatal, com as mamães que perdem o bebê. Então, tem um trabalho terapêutico com essa boneca. Sim. Existe isso para quem tem Alzheimer também. Agora, o que está acontecendo? No meu ponto de vista, a gente está tendo uma esquiva emocional. Exato. Então, eu tenho uma dor, eu tenho uma falta tão grande, seja de interação social, seja uma carência, seja um afeto não resolvido, um luto, um processo de luto incutido que eu não elaborei, uma dor não elaborada. E eu acabo transferindo
todas essas minhas necessidades, essa ferida não resolvida para um objeto. É quando o símbolo, né? Porque às vezes a boneca pode se tornar o símbolo. É o símbolo terapêutico. É o símbolo de um vínculo, Exato. por exemplo. Porque nós somos muito simbólicos, né, enquanto seres humanos. Aí esse símbolo, ele se torna... Não seria patológico, talvez? Então, Dependendo. mas assim, o que chama atenção é a quantidade, né, de pessoas. Porque antes acontecia de uma ou outra pessoa meio que entrar nesse mundo, ser um pouco exagerado. Mas assim, a gente percebe que tem uma comunidade aí, né? Pessoas, muitas pessoas, assim, com esse tipo de comportamento... exagerado. E o alerta é porque a pessoa mostra sofrimento quando não tá perto do boneco. Sofrimento mesmo. A pessoa mostra preocupação como se fosse realmente sintomas humanos. De confundir, de medir temperatura do boneco. Você viu, eu vi no Instagram, uma postagem de uma babá nos Estados Unidos, em Nova York, que ela é contratada para cuidar do bebê reborn. E ela faz um monte de vídeos. Vocês não viram? Não é meme, não? Vi. Não é, não. Porque a não galera vi, começou, não é. a galera começou a criar uns memes, né? Assim, falando assim, estou Não. criando uma clínica, uma Ela creche. mostrava exatamente tudo que ela fazia com o bebê reborn e enviava para os pais do bebê. Nossa. Então, ela fazia o bebê dormir, e aí, mas ela com cuidado que parecia um Real. bebezinho de verdade mesmo. Ela fazia o bebê dormir, aí ela fazia o bebê arrotar, aí não sei que horas ela dava banho no bebê e ia mandando todos os relatórios para os pais que estavam trabalhando. E ela estava falando que até que ela estava com vontade de mudar de nicho. Porque ela estava gostando mais de cuidar dos bebês reborns do que dos bebês normais, né? Ah, mas como trabalho até eu, né, gente? Exatamente. Mas mesmo eu achei assim, acho que meio esquisito, né? Você ficar... Depois de um tempo, acho que você ia, sei lá, ficar com um bebê que não corresponde nada, né? Isso já é um sinal de alerta, porque esses Sim. pais, de repente, saíram para jantar. Então, eles estão pagando o salário para uma Sim, babá e ela falou cuidar que paga de a mesma coisa. a é o mesmo mesma valor. coisa, e eles querem ser informados do arroto, que Se não tá é tudo real, bem, se deu uma mamadeira se no horário. dormiu, se comeu. Então, isso é um sinal de alerta? Isso é um sinal de alerta? Uma confusão com negando a realidade, para falar a verdade, uma negação da realidade. Mas, por exemplo, acho que fatos que a gente precisa falar igual a gente tá falando no começo, né? Quando a gente fala dos artesãos. Quando você pega os bebês reborns antes da febre, são bebês, assim, muito bem feitos, lindos, né? Quem faz, os artesãos que fazem, Sim. né? Você olha um bonequinho desse, essa fofo. boneca aqui... A Flávia tava ali no começo pegando, ela tava, tipo, com o pezinho, a Flávia tava quase fazendo assim. Mas ela é a cara da dona da boneca. A Marina é idêntica, só que é em miniatura. Mas Olha tem só. alguns que fazem, né? Com a cara do, realmente, né? Com a cara, fazem, e é com o peso. escolhem as características também. E é com o peso que ela com nasceu, peso. ela falou. Olha e só. tem até uma carteirinha do nascimento dela. Mas a Marina é uma paciente minha de longa data. E assim, eu que estimulei a mãe dela e ela comprarem o bebê reborn. Eu comprava roupinha e dava pra ela também quando eu ia viajar. Mas tinha um Mas fundo terapêutico, tem um né? fundo Tinha um fim terapêutico no caso dela, né? Uhum. Então, mas é a cara, é perfeito. Você estava falando dos artesãos. Sim, não, então tem um trabalho muito legal. Só que assim, eu tava vendo alguns noticiários onde eu ia falar a clínica, não. A loja, não sei, o ateliê que faz as bonecas, a pessoa quando ela escolhe tem o parto, né? Tem como Não, se fosse uma bolsa. Eu vi o parto, o vídeo do parto, Eu a vi. preparação do enxoval e toda uma comoção pro nascimento do bebê reborn. Então, a gente começa, eu como psicóloga, você também, Paulo, a gente começa a ver esse movimento como um preocupante. Muito preocupante. Porque isso talvez esteja sendo uma forma de regulação emocional que não é uma autorregulação, e eu tô transferindo isso para uma fantasia. Perigoso? Exatamente, E uma muito. fantasia, a gente não sabe pra onde vai. Exato. Porque hoje é o bebê reborn, amanhã vai ser o quê? Pra onde que vai? E assim, acho que hoje, agora, né, nesse momento, estourou esse nicho. Uhum.
provavelmente amanhã pode estourar outro. A gente sabe que existem casos, nos Estados Unidos tem bastante, aqui no Brasil eu sei que tem alguns, de homens e mulheres adultos que fingem ou acreditam que são crianças, que se comportam como crianças. E nós não estamos falando de uma psicopatologia, assim, no sentido cognitivo, né? Nós estamos falando de adultos que se comportam, que se vestem como crianças, como bebês. Você chegou a ver isso? Você nunca viu? Depois dá uma pesquisada. Então, tem adultos que se comportam. Tem quartinho como criança, brinquedinho como criança, usa fralda. Mas vivem nesse papel? Vivem nesse papel. São adultos e algumas vezes vão para esse papel? Eu acho que devem ter os níveis, né? Aí eu já não saberia aprofundar, mas existem pessoas assim também que têm esse... E tem a questão dos bonecos aí para cunhos adultos, né? Então, mas assim, tem tantos fenômenos atuais da sociedade, esses assim, que as pessoas se sentem uma tartaruga. Se sentem um animal. Uma zebra. Uma zebra, o téria. Mas assim, não são fenômenos esquisitos, assim, muitos que estão aparecendo? São. Você acha que tem alguma relação com a questão da sociedade, está passando por algum momento geral, assim? Olha, eu acredito sim, que quando a gente pega os nativos digitais, principalmente dos anos 2000 pra cá, um pouco antes, que já nasceram inseridos nessa relação, a gente sabe, nós profissionais da saúde mental, a gente sabe que a gente precisa do outro ser humano pra gente se desenvolver, pra gente se regular, inclusive. Tem a regulação, a corregulação, a autorregulação. E os nativos digitais, eles estão fazendo tudo isso com as telas. Sim. Então, eu acredito que está causando uma confusão na autopercepção, como eu me percebo como indivíduo, qual o meu limite, qual o limite do real para o fantasioso, que está confundindo, tá causando uma confusão. Você vai na Paulista, você vê pessoas com coleira e rabo. Não, eu tô falando a verdade. Sim. Sendo conduzidas. Tá tendo adestramento humano e não é meme. Então, o Reborn é mais um movimento. Dentre outros que antes eram mais escondidos, por exemplo. Homens que se relacionam com bonecas. Exato. E tá cada vez mais real, né? Assim. Tá mais real. No Japão, a gente teve um caso de um homem que ele casou com uma robô. Sim. E ele fez como queria, com os olhos que queria, fez festa de casamento. Então já vem desde... Olha a esquiva emocional, né? Esquiva emocional. E tem vários também, esse negócio da confusão, a confusão também de até onde é o limite de se relacionar com uma inteligência artificial. Exato. Tem pessoas que estão namorando. Estão namorando o chat GPT. A questão é não se relacionar, né? Você utilizar como um objeto. Sim. Tem até apelido. E eu vi essa matéria. Então quer dizer que você está namorando o chat GPT? Ele me entende como ninguém. E não é chat GPT, é o chatinho. Eu tô rindo com respeito. Mas assim, é até interessante falar desse rir com respeito, porque assim, acho que a função nossa do episódio não é gerar preconceito, ninguém quer falando nada. Mas a gente mas alertar e a gente entender que isso precisa ser um cuidado. E procurar ajuda se você estiver nesse nível. Se você entrou nessa onda, aderiu a bebê e você tá fora de casa e você tá preocupada com a bebê reborn, a sua satisfação está mais no objeto do que na relação com o mundo, na relação com o outro. Se você só se sente calma, segura, perto do objeto, seja a boneca, seja a outra boneca. Quais bonecas foram os tamanhos que forem, né? Seja o chatinho, seja essa personalidade fantasiosa de animal, poxa, peça ajuda. Sim, porque assim, tem pessoas que gostam de colecionar. Igual, são coisas totalmente diferentes, mas eu acho que, por exemplo, tem alguns pacientes, já tive alguns pacientes também, que gostam daquelas feiras de... Como que é, gente, quando tem de personagens? Fugiu o nome. E eles vão fantasiados. Sei, Gente, fugiu o nome. Esqueci também. Principalmente quando eles vão de animes. De animes. Eles fantasiam totalmente, assim. Mas assim, você vê que é uma coisa muito pontual, né? Então, meus pacientes falavam assim, Paulo, eu vou na feira,
eu me fantasio ou não me fantasio, eu vou... E parece que é gostoso, às vezes eu descubro algumas coisas do jeito que eu queria ser aqui e tudo mais, mas assim, é muito pontual. Acontece ali na feira, às vezes se fantasia, até investe nas fantasias ou nas roupas, acabou a feira, voltou pra vida normal, né? Não tem aquela... Exato. Não tem aquela... Ai, agora eu virei o Super Saiyajin. Nem sei, inventei um nome aqui que eu não vem na minha cabeça, que eu nem sei quem que é. Você trouxe... Sou Power Ranger agora. Isso, a gente vem do teatro, por exemplo. Exato. Aquela coisa que a gente tinha, a construção das novelas, o que é o personagem, o que é o ator. Sim. Quanto melhor era o ator, era o quanto ele confundia-se com o personagem. Mas hoje, né, nos nossos dias, na nossa geração, tá tudo confuso. O que é personagem e o que sou eu. É tudo a mesma pessoa. Exato. Até que ponto? Entende? Essa minha transferência, vamos dizer assim, a minha transferência de dor, essa fuga emocional que eu tô tendo, porque eu tô me relacionando com questões e coisas não humanas. Então, quando eu vou para um bebê, quando eu vou pro chat, é como se eu estivesse querendo ter o controle do quanto eu vou sofrer e do quanto eu vou ser amado, de quanto investimento emocional eu estou colocando nisso e quanto eu meço o retorno. Olha que coisa. Exato. Cosplay. Sim. Vocês vestem de cosplay. Faz sentido pra você, Faz Paulo? muito sentido. É que eu tava pesquisando aqui o nome quando a galera se fantasia, são os cosplays. Cosplay. Isso. E assim, uma pessoa que se identifica com um cachorro, como cachorro. E aí ela vai no consultório psicológico. A pergunta de saia justa para vocês aqui. Nunca tive um caso desse, não sei. O que vocês iriam tentar, assim, pesquisar em relação a ele, por ele estar tendo um comportamento dessa forma? Tudo. Eu ia mandar para você. Eu ia pesquisar tudo. Brincadeira. Mas de verdade, eu também não tive esse caso. Mas eu ia investigar. Mas investigar tudo. Como essa pessoa se constituiu como indivíduo, como foi a infância, qual a percepção que ela tem dela mesma. Da identidade própria, né? A visão de si. Como sim. ela se percebe, se tem alguma ferida emocional escondida, em algum momento tem algum abuso silencioso, o que ela tá transferindo para essa fantasia? O que ela esconde, né? Por que ela foge tanto, né? É um pedido de ajuda. Inclusive, esses desvios com o bebê reborn agora, com os Therians, com o namoro com o chat, é um pedido de ajuda. Exato. A sociedade está pedindo ajuda. Até a própria geração, a geração de hoje não, a geração mais nova, que é a geração Z, né? É Z? Que são os mais novos? Sim. Uhum. Eles estão se relacionando cada vez menos presencialmente e cada vez mais virtualmente. Sim. A geração mais nova adulta hoje é a geração que mais faz sexo, que menos faz sexo do que as outras gerações. E você sabe que essa geração é a primeira na história do planeta em que o QI dos filhos é menor do que dos pais. Sim. Então, quando surgiu a era digital, era tudo um mistério. Nossa, então meu filho vai ser muito mais inteligente. Essa criança que nasce nos anos 2000, daqui a gente vai investigar, ela vai ser um gênio, vai ultrapassar. Imagina, nunca nenhuma máquina vai chegar. Pela primeira vez, o computador tá se igualando ao cérebro humano. Então, a gente vê um maior nível de depressão. A gente vê os transtornos, assim, explodindo. O suicídio cada vez mais, porque não tem o outro, tem uma tela. E é muito diferente, assim, acho que todas as gerações que estão aqui hoje estão vivendo os mesmos fenômenos, mas de formas diferentes. Então, assim, vocês, acredito também, se a gente falar na escola... eu peguei essa fase, apesar de ter essa carinha de novo. Eu lembro que lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, até um pouquinho mais, a professora dava uma pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca ou na enciclopédia procurar ali, e a gente tinha que correr atrás. Folha de papel ao maço. Sim. Exato. Qual a sua idade, Paulinho? Eu tenho 36. Eu tenho 38. Somos da mesma geração. Você é de 80 aí? Eu sou péssimo. 87, eu vou fazer 37. Então eu vou fazer 37 esse ano. 8. Você viu que a gente é bom em matemática. Somos humanas, não nos julguem. Não tô gostando muito desse papo. Mas eu lembro que a internet, daí depois veio o quê?
Aí a gente tinha que esperar, quando eu lembro que meu pai comprou o primeiro computador juntando moedinha, aí a gente ficava na internet no sábado depois das 2 pra pagar um pulso só e ficava ligado direto, a gente nem desligava o computador pra pagar um pulso só, a madrugada toda, até domingo meia-noite. Não, e pra fazer um download? Nossa, demorava. E durante a semana, a gente não usava a internet. Eu tentava fazer o download de algumas coisas para poder usar durante a semana. E aquele download. Então, assim, a nossa percepção... Fora assim, a gente brincou na rua, a gente tirava a tampa do dedão do pé, enfim. Tomava banho de chuva. Tomava banho de chuva. A gente, eu lembro que, sei lá, fazia muita coisa. Não, e a gente, na verdade, a gente pensava, de fato, em tudo. A gente se relacionava. Sim. Se relacionava. E para tudo que a gente ia estudar, para tudo que a gente ia pesquisar, a gente se empenhava em raciocinar. Porque tem muito a ver com aquilo que a gente já fez no episódio do Brain Raw agora. Que é assim, a forma de se relacionar com a tecnologia, muito rápido e muito superficial, tem emburrecido as pessoas. Sim. E a gente tá virando cada vez mais, Paulinho, desculpa. Sim, não, imagina. Imediatista. Sim. Então, você começa a ver pelas crianças. As crianças, elas têm uma intolerância gigante a esperar. A frustração, cada vez mais os adolescentes. Nós, na nossa época, eu lembro que a minha mãe fazia um bolo e eu tinha que esperar o bolo ir pro forno, tinha que esperar o bolo esfriar, e a gente pensa que não, mas isso ensina tantas lições pra criança, ó, tudo tem um processo e você vai aprender a adiar a gratificação imediata. Exato. Hoje não tem mais isso. Então, se eu quero, eu compro. Se eu quero, eu vejo. Se eu quero, eu baixo. Sim. Se você não me dá, eu não suporto essa frustração emocional e eu canalizo, desloco isso. Mas daí, só para concluir a ideia do que a gente estava falando, e complementando isso, querendo ou não, essas nossas gerações um pouquinho mais antigas, a gente teve uma base. Então, assim, até no processo terapêutico, não digo que o processo é mais simples, mas às vezes você consegue trazer alguns conteúdos de base, assim, para sair um pouquinho das telas, para você resgatar algumas coisas, para pisar na grama, agora essa geração faz sentido, faz sentido. Agora para essa geração nova não. Você tá falando grego, mas vou te falar que não tá fazendo sentido o que vocês estão falando. Não, mas eu tenho Sabe por quê? do mágico. Não, mas é porque, assim, o bebê reborn não é dessa geração Z. Não, sim. Então, mas mesmo assim resgata um negócio. Resgata um padrão deles. Explodiu principalmente na década de 90, o bebê. Não, mas assim, quem tá consumindo também são pessoas das outras gerações. Os mais velhinhos. Sim, os mais velhos. Não, são os mais velhos, sim. Limiar a frustração baixo da geração Z. É porque a gente começou a ampliar. A gente começou a ampliar, sim. Mas mesmo assim, quando a gente volta pro Bebê Reborn, é algo palpável. É algo que se toca, né? E foi legal a Flavinha também trazer essa questão, porque hoje tá tudo muito mais... eu consigo mostrar muito mais o que eu sinto. As gerações anteriores era tudo mais incutido, quieto. Imagina, se eu falar que eu tô com medo, eu posso apanhar. Se eu falar que eu tô pensando em pular do poço, aí que meu pai vai e me joga. Então, e agora, talvez, essas pessoas podem fazer sentido de estar canalizando toda essa frustração, esse buraco aqui dentro, esse vazio, para objetos. Eu tenho uma paciente e não é algo digital, né? Não é digital, é palpável. Bem concreto. E acho que entra muito no episódio que você estava aqui, que falou dos tipos de criação. Sim! Que você pode assistir no link aqui, ó, que vai aparecer pra vocês. Mas eu tenho uma paciente que tem boneca e ela disse pra mim essa semana que ela tem porque ela nunca teve na infância. Ela não tinha dinheiro pra comprar, os pais nunca deram. E aí, quando ela agora tem dinheiro, aí ela tem uma boneca. Mas ela disse que não brinca assim com a boneca, ela não mistura a fantasia. Então, mas tem pessoas que também... Falando em boneca, Flávia, é uma coisa que eu preciso falar muito. A gente não pode esquecer, porque eu olhei pra você e você com esse rostinho. E você com esse parecendo uma boneca. Não, você com esse rostinho de boneca, com essa pele linda. Aonde que você trata a tua pele? Conta pra gente. Qual é o lugar que você trata a tua pele que tem a ver com Surtadamente? No Vale Sul Shopping. A gente não pode esquecer do nosso patrocinador. O Espaço Saúde. O Espaço Saúde Vale Sul Shopping, é verdade, o duro que é verdade. Lá eu trato com a dermatologista,
Exato, lá no Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, que é patrocinador aqui, nosso Surtadamente. Obrigado, Espaço Vale Sul Shopping. E a gente aproveita isso também. Você está vendo essa discussão acalorada aqui? Comenta o que você acha de todo esse processo, do que você está achando, o que você pensa. Pode colocar os seus achismos aqui, obviamente, com respeito. Exato. Porque quando a gente pensa na visão da psicologia sobre isso. Sim. Amanda, o que a psicologia fala sobre isso? De forma Amanda, o que a psicologia fala sobre isso? Dentro das várias visões, né? Ó, eu já tô... A gente fala assim, ó, não tem problema você conversar com a planta, o único problema é se ela responder. Ela começa a responder. Mas a minha preocupação, eu tava falando pro Paulo. Mas mas de uma maneira concreta mesmo, falando. Eu tava falando pro Paulo, pra gente vindo aqui, né, que eu tô preocupada quando misturar a inteligência artificial com o bebê reborn. Exato. Você imagina? Nossa, Nossa. O bebê respirando, piscando, falando. Chorando. O que vai acontecer se tá todo mundo pirado sem a boneca responder? Não, daqui a pouco vão falar que ela tá respondendo. Daqui a pouco vai ter clube de assinatura. Gente, mas olha só. Será que eu tô dando ideia? A pessoa se adota de 1 a 3 meses. Daqui a pouco aí você devolve, eles higienizam, a outra pessoa e aí você pega... De 3 aí vai crescendo. Mas teve festa mesmo. Ela pediu a uma pessoa, eu vi na internet, que ela pediu pra construir uma bebê de aparentemente 3 anos e ela tava organizando um buffet pra festa. E teve uma cidade no estado de Minas Gerais que foi proibido agora levar bebê reborn pro SUS. Sim, porque estavam levando pro SUS. Chamaram o SAMU também. Então, a visão da psicologia, eu vou falar por mim, não tem um artigo científico que fala, uma abordagem. Por mim, de forma alguma cabe julgamento. Exato. Não cabe julgamento, mas chegando para mim algo parecido, eu vou entender o que ela tá deslocando para esse objeto. Qual que é a falta? Todo excesso esconde uma falta. Então, esse excesso de afeto com o objeto, trocar, canalizar todo esse afeto, fazer disso uma muleta emocional, seria esse o caminho para investigar, para de repente pedir ajuda, sim, de precisar regular com medicação e ajuda terapêutica pra gente entender. Sim. Não cabe julgamento, cabe ajuda. Mas dentro da patologia, psiquiatria... isso que eu ia perguntar, dentro da psiquiatria, se existe algum... Dá pra encaixar um... Em relação à psiquiatria, quando a gente vê alguns casos, assim, extremamente... Tipo, levar a criança no SUS, chamar o SAMU... Eu acredito que pode ser um caso mesmo de psicose, de pessoas delirantes. Que eles realmente estão achando que é filha dela, porque a gente tem os casos das pacientes que têm esquizofrenia que criam uma boneca. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem esses casos, e tem os casos também das pessoas com transtorno de personalidade histriônica, assim, que começa a realmente fantasiar, mentir para ela mesma que aquilo é a filha dela, e ela começa a acreditar. E aí chega num ponto realmente de uma ilusão, a gente chama de mitomania, né? A pessoa acredita na mentira e passa a viver assim. Mas, por exemplo, esse caso que você comentou de um amigo... Pode falar, né? Acho que não cita nomes, né? Do seu amigo que viu aqui no supermercado 2 mulheres com um bebê reborn no carrinho e elas entraram... Né, na fila preferencial. Na fila preferencial. Será que aí já não é um abuso, assim? Não pode ser também um abuso além de uma psicopatologia? Eu acho que é querer se aparecer. Eu acho que a brincadeira tá virando muleta. Entendeu? Então, não, eu sou saudável, mas eu quero usar meu bebê reborn pra pegar fila preferencial. Então, assim, tá muito consciente o que tá sendo feito. Mas uma pessoa que pensa consciente, assim, é querer aparecer, né? Já exato. E o quanto que vocês acham que a questão de aparecer nas mídias sociais também faz parte disso? Muito. Eu acho que porque gera... Muito. Tô até pegando aqui. Gera engajamento, Você acha que as pessoas estão, por engajamento, conseguem, assim, estão apelando para tudo? Até onde também é o limite de você... O que fazer para ter engajamento, né? Eu acho que hoje tá perdendo esse limite. De verdade. Tá sendo perdido esse limite de engajamento, Antes era dancinha, tudo exato. Teve
pessoas tirando a vida por likes. Lembra que o Instagram uma vez ocultou a quantidade de curtidas, porque isso estava ferindo demais o ego de alguns e outros não. Então, realmente, eu volto naquela tecla. A gente não tinha uma tela, a gente tinha o outro, a gente tinha um amigo, a gente tinha um joelho ralado. E hoje isso tá fazendo muita falta quando a gente fala a nível de desenvolvimento cerebral mesmo, emocional, afetivo. Sim. E o quanto que você acha que o fato de muitas pessoas validarem também esse tipo de comportamento com o bebê reborn, porque assim a sociedade, muitos validam isso como algo positivo. Eu acho que uma questão, será econômica? Porque, assim, isso movimenta bastante dinheiro. Agora tá movimentando. Principalmente. Agora tá vendendo demais. E vende roupa, e vende chupeta, e vende tudo. Eu comprei. Mas existe uma validação social, assim, por trás, né? Existe, porque você fala assim, que legal. Não, porque hoje em dia, a gente tá muito do eu tenho que ser feliz e acabou. Se o bebê reborn faz você feliz, mesmo que seja na sua fantasia, que você gaste o seu salário, que você leve ele no SUS, que você chame o SAMU deixe de socorrer alguém de verdade para socorrer uma boneca. Se você tá feliz, é o que tá valendo. Não, gente, não é assim. A gente tem responsabilidade social, a gente tem responsabilidade emocional, não é felicidade, likes, engajamento. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de validar, um outro termo, assim, de você incentivar um comportamento muitas vezes patológico. Patológico. Né? É uma esquiva emocional É igual que a gente sempre fala aqui quando a gente trouxe alguns episódios, né? Quando a gente fala de obesidade. Você não ter preconceito, você não ter gordofobia, não significa você romantizar a obesidade, que é uma doença. Exatamente, perfeito. Né? Então, acho que não é comparando, mas a gente tem que entender que algumas coisas... Não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar. Isso não é normal. Exato. Eu fiz uma publicação, né? Eu fiz 2 publicações no meu Instagram e no TikTok sobre o Bebê Reborn. E uma pessoa... Eu vou falar um comentário que me chamou muita atenção de uma pessoa que comentou assim. Mãe não é só aquela que gera, não. Se fosse assim, por que tantas mães jogam no lixo? Matam. Mãe é que ama de verdade, seja um bebê humano, seja um bebê pet, seja um bebê de faz de conta. Mãe simplesmente ama. Então, mas aí a mãe ama... É complicado, Paulinho. É complicado, né? É complicado, Paulinho. Porque isso é uma fantasia. É uma fantasia. E nem dá pra você pegar, assim... casos que acontecem de mães e justificar com outro, né? Não. Mas as pessoas estão fazendo muito isso. Então ela tá indo pro extremo. Ela tá indo pro extremo. Então é melhor eu amar um bebê. Teve até uma artista que fez essa comparação. Gente, deixa as pessoas comprarem e investirem no bebê reborn, porque se elas forem parir, a sociedade vai ficar muito pior. É melhor não ter filho e ter bebê reborn. Então as pessoas estão comparando banana com laranja. Gente, o afeto de uma mãe por um ser vivo que ela gerou, seja até mesmo por um pet, um animalzinho, não se compara com a borracha. Não é comparável, gente. Não é essa questão. Não dá pra padronizar e pra normalizar uma fantasia que tá adoecendo a nossa sociedade. Vocês concordam com isso? Sim. Eu tô ficando nervosa já. Não é normal. Para com isso. Acho que é essa questão. Uma coisa aí volto, né? Uma coisa é você colecionar, é você, às vezes, ter um momento, às vezes, vamos reunir com quem gosta de Bebê Reborn. Às vezes, vamos supor que seja uma reunião extremamente pontual. Uma brincadeira. Uma brincadeira, pontual, saudável. Vamos reunir no parque. Vamos lá conhecer os Bebê Reborns. Mas assim, acabou a reunião, beleza. É igual um cosplay. Né? Agora a questão é quando você leva isso pra sua vida no dia a dia, né? Mas aí eu volto a enfatizar. Hoje, a gente tá tendo muita dificuldade de separar o real do fantasioso. Tanto que, de verdade, pessoas entregando afeto pra uma ferramenta de tecnologia. Exato. Sim. Sabe o que eu vi? Eu troquei meu psicólogo pelo chat GPT. Um monte, eu já vi isso. Tem pessoas fazendo terapia com chat GPT. Sim. A pessoa parece que fala o problema que ela tá tendo e o que ela tá sentindo.
Aí o chat acolhe, dá sugestões. Aí vai buscar o problema e aí traz uma solução. Exato. Não, mas Só eu que o atendi chat uma GPT pessoa, não... assim. Sim. Ela falou assim pra mim, Amanda, eu tava me tratando com chat GPT, mas eu senti falta de um humano. Eu falei, que bom. Que bom. Não é tão... Gente, porque o Não chat... é pra se tratar com o chat a, GPT. A inteligência artificial, ela vai poder estar no seu melhor desenvolvimento. Dá até medo. Mas nunca vai superar uma interação humana. Porque a gente estuda, tem a transferência, contra-transferência. E fora... Tem a vivência de raça também, gente. Exato. Não a gente dá sente pra a dor. um chip com cérebro. Exato, nunca. O ChatGPT não vive as nossas dores. Nossa, é só um banco de dados gigantes que pega palavras-chave na internet e referencia a sua dor. Ponto. Exato. Só isso. Sinto te frustrar, mas é isso. Mas é preocupante saber que as pessoas estão confusas e achando que uma tela, a tecnologia, acaba podendo substituir a relação, né? A conexão com o outro ser humano. Exato. Exatamente. E parece que tá assim mesmo, né? Não, e você viu até um multimilionário aí da nossa era falou que daqui a 10 anos, praticamente 98% das profissões serão substituídas pela tecnologia. Exato. A gente vai fazer um episódio desse, sabia? Sim. Falando sobre isso. A psicologia, não. Não. A psiquiatria, não. Exato, por favor, gente. Mas porque tem pessoas substituir. Não sei, eu não quero pensar nisso agora. Gerou uma ansiedade. Mas eu tava vendo assim, por exemplo, provavelmente seus filhos, crianças hoje, as profissões que eles vão exercer, elas ainda não existem. Exato. Então, você entende como tá tudo caminhando para ficar cada vez mais confuso a realidade da fantasia e isso tá adoecendo? E quando você já tem uma tendência ou você não mergulha no autoconhecimento, ou você acha essas questões irrelevantes, que você não para estudar a sua autopercepção, olhar para você, os meus limites, a minha constituição, quem sou eu, o que é meu, o que é do outro... Acontece essa bagunça que Exato. tá acontecendo. O quanto é importante a gente buscar terapia agora, porque assim, essa questão da inteligência artificial é comparada hoje à Revolução Industrial até mais. Exato. Então assim, a mudança que a gente está tendo hoje no mundo, ela é tão significativa quanto até mais quanto a Revolução Industrial. Que mudou a trajetória do mundo. Sim. É muito sério. Então... Mudou. A Revolução Industrial, no caso, ela mudou, contribuiu muito, temos muitas coisas hoje, mas até que ponto ela adoeceu? Agora a inteligência e essa tecnologia tá adoecendo a nossa sociedade, né? Não se relaciona, meus amores, vocês que estão assistindo, não tem relação tecnologia com humano, não tem. E é um ponto, né, que eu parando pra pensar aqui agora, eu não tinha parado pra pensar também. Eu gosto muito de história, então, assim, me veio uma lembrancinha aqui dos momentos que eu estudei história, que, assim, quando se teve a primeira revolução, também depois da segunda revolução industrial, crianças trabalhavam porque a mão das crianças eram pequenas, então elas conseguiam entrar nas máquinas. As pessoas trabalhavam muito com condições insalubres, até conseguir chegar no razoável, que a gente ainda não chegou ainda, resultado dessa evolução. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento. O preço disso. O preço. Então, assim, comparando, né, a Revolução Industrial do começo e a Revolução de Inteligência Artificial que a gente está hoje, então, assim, quantos erros, até desumanos, que vão acontecer agora no começo, pra lá não sei daqui quantos anos, que talvez a gente nem vai ver para chegar num nível possível. Deixa o preço. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa se conhecer, buscar ajuda, buscar a Flávia. Deixa eu jogar uma outra coisa aqui para vocês também. O quanto que a relação entre um ser humano e outro ser humano também está contribuindo para que as pessoas vão para a fantasia. Porque, assim, as relações também estão cada vez mais frustrantes. Mais líquidas. Mais difíceis mesmo. Sua pergunta. Perfeita. E entra naquela questão que a gente Flávia. colocou... Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Eu também quero. Vai ser difícil. Eu pensei que ela falava. Por isso, entendeu? As pessoas preferem um boneco, porque o boneco não fala isso. Semana que vem, gente, vocês vão ver um boneco aqui com a Flávia, e não a mim. Mas eu acho que as pessoas às vezes preferem... Intolerância à frustração. Gente, tem pessoas que tiram a vida por conta de uma entrevista de emprego que foi negada.
sabe? De uma situação financeira escassa. A gente, claro, são outras esferas também, mas o que eu quero chamar, alarmar, é o quanto a nossa sociedade, o quanto essa geração tá intolerante à frustração. Tem filhos agredindo os pais por causa de videogame, porque tirou o celular. É muito sério isso. Sim. É muito sério. E aí a gente entra naquele assunto que a gente estava falando. Na nossa época, a gente tinha que esperar para comer o bolo. Hoje não faz mais bolo. Hoje você compra pronto. Então, eu quero, eu faço. Eu quero, eu faço. Quando eu quero o seu amor e eu não tenho... Vai brincar com o bebê reborn. Vai, Então, vai namorar com o ChatGPT. Uso um objeto como muleta, uma esquiva emocional para minha dor, para minha ferida, para minha frustração que eu não sei nomear. Que eu não sei lidar, que eu só sinto e canalizo isso, seja nos extremos, na passividade, na agressividade, ou eu acabo ferindo o outro e sendo cada vez mais intolerante. Eu vejo assim, nós estamos cada vez mais vivendo relacionamentos líquidos. Perfeito. Antigamente, eu gosto sempre de trazer o antigamente, muito simbólico, e os rituais, eu já comentei isso aqui, os homens, principalmente, eles passavam por rituais. A gente vê os judeus, quando eles passam, né, acho que é dos 15 anos, é dos 12, eu não lembro, do bar mitzvah. Tem aquela festa dos judeus, assim, do menino, principalmente, que daí ele vai assumir responsabilidades, daí ele vai no templo, ele lê, ele aprende ali a fazer a leitura em hebraico. E depois disso ele vai ter responsabilidades, a menina também. Se você pegar uma tribo, a criança, quando ela vai passar para a vida adulta, às vezes ela tem que fazer algum ritual, às vezes um ritual difícil. Quando os nossos pais eram mais velhos e tinha aquela renca de irmãos, ou quando ele fazia 18 anos, ou até antes, ou antes na idade, de 18 antes. Ó, você já tem idade pra trabalhar. Ou você vai ajudar aqui em casa, cuidar dos seus irmãos, ou você vai... Não. Ritual. Não, eu foi falando, falei, mas tipo, Paulo vai falar. Infelizmente, você tinha outros rituais também que eu sei que você tá falando. Mas você tinha uma responsabilidade. Hoje em dia, os pais, até por ter menos filhos, eles acabam investindo mais nos filhos, os filhos acabam ficando mais em casa. Os pais, de certa forma, sem perceber, acabam investindo para que os filhos fiquem mais, gerem menos frustração. Daí, quando eles vão para um relacionamento, acontece o quê? Acontece os vínculos fantasmas. E os vínculos fantasmas. Quantas pessoas hoje, que eu vejo até no próprio consultório, conheci um cara legal e quando começou a ficar sério, ele sumiu. Então as pessoas não estão conseguindo gerar vínculo. Antigamente... Dá trabalho isso, né? Antigamente uma televisão, quando se quebrava, você levava para consertar. Hoje em dia uma televisão quebra, você joga fora. Então isso... A gente está levando isso muito para a sociedade. Hoje nós somos produtos descartáveis. E você sabe, Paulinho, que... Eu falei bonito, né? Não falei? Falou. Obrigado. Maravilhoso. Quando eu crescer, eu quero ser igual você também. Quero ser igual você. Eu sou quase um milionário reborn. E toda essa questão de delegar tarefas, de trazer responsabilidades desde muito pequeno, isso traz um senso de pertencimento para a criança e para o adolescente. Sabia? Que hoje em dia não está mais acontecendo. Então, meu filho não pode recolher os brinquedos. Meu filho não pode varrer uma casa. Meu filho não pode dividir. Então eu não tenho um senso eu não tenho um senso de pertencimento e um senso de percepção do outro, então vira tudo sobre mim. Exato. E eu cresço um adulto insuportável. Insuportável. Que não sei me relacionar. Não sabe relacionar. Que não sei me entregar. Que não sei também dividir com o outro. E que é mais fácil se relacionar com uma máquina, um brinquedo. Com a minha fantasia. Com a minha fantasia. Exato. Com a minha fantasia. Gente, já passamos. Já passamos. E olha, se você não comentar sobre o nosso episódio de hoje, eu vou ficar muito frustrado com você. Então, por favor, comente aí. Por favor, o que você achou do episódio. O seu comentário é muito importante pra gente. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e também apertar o sininho. Amanda, se você quiser deixar um recado pra galera aí, uma música, uma dança, sei lá, um poema. Com certeza. Me sigam nas redes sociais. Por favor. AmandaLira.educa. Mas agora o recado sério. O recado. Se você sente algo assim, que você não sabe nomear, sabe? Uma vontade de chorar. Se você tá preferindo boneco a pessoas, tecnologia, a pessoas, procure ajuda, não tenha vergonha. Existem profissionais capacitados
prontos para te ajudarem em todas as suas questões emocionais. Isso não é vergonha, isso é um ato de coragem. Reconhecer e pedir ajuda. E você, Paulo, o que você... Agora você me dá a Maria Vitória Você aqui, quer segurar? por Ela tá favor. chorando, ela ia começar a chorar, se Ela você tá com puder. um pouquinho de cólica. Se você puder colocar ela... Colocar ela de bruço, chacoalhar. Cuidado que ela tá com um pouquinho de dor. Eu vou fazer a massagenzinha pros Por gatos. favor, faz uma massagenzinha aí. A mãe! Mas olha que lindo ali. Oh, muito bonitinho. Linda. Mas é linda mesmo. Mas não tem problema você Não colecionar. tem, gente. Você pode colecionar, você pode ter bebê reborn, você pode ter uma coleção. É lindo mesmo, de verdade. Isso, É um trabalho de O arte. problema é você preferir isso aqui a pessoas. Exato. Amanda, pode voltar a falar com a gente? Não. Gente, deixa também de seguir @psipaulo_siqueira, doutora Flávia Sano. @surtadamente podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então é isso, gente, ó. Foi muito bom hoje. Um beijo pra vocês. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.